Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, esse bate-papo que a gente faz sobre carreira, sobre caminho, sobre trilhas, e eu gosto sempre de trazer pessoas diferentes para falar de temas diferentes, de carreiras diferentes. Eu acho que Ju, você vai ser a primeira nutricionista que eu vou trazer aqui, mas a gente não vai falar só de nutrição. Então, nesse episódio agora a gente vai falar um pouco sobre carreira, sobre nutrição também, mas sobre outros caminhos de carreira, sobre comunicação, sobre vendas, né, sobre marketing digital, sobre um pouco de cada coisa. Eu estou aqui com a Juliana Cocoletti, que é uma amiga, na verdade, uma pessoa que já conheço há bastante tempo, mas que tem uma carreira muito legal. A gente já discutiu sobre carreira diversas vezes, né, Ju? Com certeza. E a Juliana trabalha muito. Eu acho que quer também fazer mais uma mudança de carreira. Mas, Ju, eu vou pedir para você contar a sua história, né? Quem é a Juliana, de onde ela veio, por que escolheu a nutrição e qual foi o caminho profissional até chegar onde que você está hoje. Aí você vai contando as histórias, a gente vai pegando alguns trechos aí e vai discutindo os assuntos. Então vamos lá. Primeiro de tudo, obrigada, Fabiano. Prazer enorme estar aqui. Eu tenho que agradecer que está aqui no sábado, né, Ju? E é um prazer falar sobre isso, porque eu amo de paixão. Então, sou Juliana, nutricionista, eu sou especialista em nutrição funcional, pós-graduada em nutrição esportiva e MBA em marketing, que a gente ama também. Sim. Né? Por isso que eu falei, nós vamos falar de nutrição, mas vamos falar de vendas também. Exatamente, um pouquinho de tudo unindo ali o que eu amo. Nutrição, comunicação, marketing, vendas. Eu realmente sou, assim, mais dessa área comercial. Quando eu me formei, abafa o caso, uns 17 anos. Um tempo atrás aí. A gente já perdeu um pouquinho a conta, né? Mas a gente sai um pouquinho crua da faculdade, normal, né? A gente sai ali com aquele frio na barriga, o que eu vou fazer agora, para onde eu vou. Sim. Então, a faculdade, ela apresenta basicamente 3 caminhos para nutrição. E cada pessoa tem um estilo, um perfil. Que caminhos são esses, só? Basicamente 3 de início ali. Então, tem a UAN, que a gente chama de Unidade de Alimentação e Nutrição. Tá? Então, são as nutricionistas responsáveis pela alimentação em indústrias, a parte de refeitórios ou mesmo restaurantes comerciais. Tá? Então, é necessário ter uma nutricionista ali pela legislação, vigilância sanitária, né? Controlar ali a rigidez. Vai trabalhar mais ali em empresas, em escolas. Exatamente, vistoriando, né? Merenda escolar também. Então, é muito importante a Nutri estar ali por causa de toda essa qualidade nutricional e segurança alimentar. Sim, tá? Então, temos esse setor. Temos também a parte hospitalar, que também é muito importante ter uma nutricionista ali, tanto em relação aos pacientes, doenças, necessidades nutricionais diferentes, quanto até ali no restaurante hospitalar. Tá? E tem a área clínica, que é, basicamente, a grande maioria dos nutricionistas que se formam vão para essa parte de área clínica. Tá. Que com o crescimento do fitness também cresceu muito, né? E agora com esse boom, principalmente pós-pandemia, a gente voltou esse olhar mais com foco em longevidade saudável. Eu acho que as pessoas estão com esse olhar mais crítico. Sim. Né? Então, assim, qual que é o futuro? Como que eu quero chegar lá? Porque não é viver mais, mas é como viver esse mais. Aproveitando o que você falou, para trazer 2 pontos. Primeiro, isso é importante, né? Você falou aqui sobre a sua carreira, sobre a sua formação. Um dos objetivos aqui do podcast, você conhece o Theo, nosso filho, e ele está no momento da escolha da carreira, né? Difícil. E cada carreira tem um pouco isso. Eu preciso entender, um dos objetivos é discutir isso. Tá, quais são os caminhos, né? Exato. Então, já veio aqui gente, por exemplo, formada em História. Qual é o caminho para quem forma agora? Eu acabei de entrevistar uma jornalista. Qual é o caminho para o jornalista, né? E é legal você falar isso, porque muitas vezes a gente confunde. Nutricionista é por causa de dieta, e né, tem essa coisa na cabeça. E você falou uma coisa que eu achei engraçado, que a gente não percebe isso. No início do ano eu fiquei internado, né, por causa de dengue. E todo mundo depois perguntava, você deve ter emagrecido, porque comida de hospital. Eu falei, cara, eu engordei. Porque super bem. Comi bem demais, porque a única coisa que eu podia fazer era comer, né? Exato. E a comida era boa pra caramba, porque era pensada, né? Por uma nutricionista, né? Calculada ali. Inclusive, vistoriando as suas necessidades daquele momento. Né? Então, assim, a nutrição, ela é muito importante em função disso. A gente usa uma palavra na nutrição, que você vai ouvir muito. Depende.
Porque tudo depende. Depende do ser humano, da idade, do peso, da altura, da situação fisiológica que ele está ali naquele momento. Então, tudo na nutrição hoje é muito depende. Então, essa é a terceira área da nutrição clínica, que a grande maioria dos nutricionistas se apaixona, eu também, meu brilho nos olhos, porque a gente ajuda realmente a pessoa a se sentir melhor, mais disposição, mais vida, mais saúde, melhorar alguma doença, algum exame bioquímico. Então, assim, essas 3 áreas básicas que a faculdade nos ensina. Tá? Mas quando você chega no mercado... Exato. Aí a gente abre um pouquinho mais em relação a isso. Inclusive, foi o que eu tracei para mim, um plano de carreira diferente. Quando eu comecei na nutrição clínica, atendi ali por mais ou menos 2 anos. Mas a gente sai da faculdade, ali a gente não tem muitos pacientes, aquela oscilação do consultório é normal. Né? Então, assim, tem meses que a gente ganha muito, outros meses menores. Então, assim, variava muito. Sim. Aí, casei, e a gente sabe, né? Conta chegando, boleta, aí a gente já assume aquela responsabilidade maior. E eu e meu marido, vamos abrir uma empresa? Vamos. Falei, caramba, vou sair da nutrição, porque eu amo. Mas tudo bem. E não, vou me encarar. Também sempre gostei muito de vendas, empreendedorismo, comercial, essa parte. Vamos abrir uma empresa de comunicação e marketing. Foi isso que a gente fez. A gente abriu, então... Esse outro lado que você gosta do marketing, exatamente. Né? De gente, de pessoas, de vendas. Então, eu saí por quase uma década da nutrição. Então, eu parei ali a nutrição e fui para essa área mais de comunicação, de marketing. Ele... junto com os colaboradores da empresa, liderava a parte de artes e impressos e eu ficava ali com gestão de pessoas, vendas, RH, financeiro. Então, eu realmente fui para vendas. Sim. E me apaixono também, porque eu gosto muito. Não, e é legal essa experiência, né, do empreendedorismo. A gente acaba, em várias pessoas que eu entrevisto, a gente fala de empreendedorismo, porque hoje tem meio que um mito de que todo mundo tem que empreender, mas você que empreendeu sabe como é difícil. E você ainda tinha um sócio, né, o seu marido, que tinha um lado mais do negócio, do que vocês faziam, que era a comunicação, e a comunicação, desculpa, a arte, né? Enquanto você tinha o outro lado, né? Aí já é uma ajuda. Quando é um empreendedor solitário, ele tem que fazer tudo, né? Não é fácil mesmo, porque é muita coisa. Eu falo assim, empreender no nosso país é muito difícil. Sim. Então, assim, é muita garra, é muita força de vontade, é muita disciplina, é muito foco. São muitas 14 horas por dia de trabalho. Sim. Que as pessoas dizem, eu vou virar empreendedor porque eu vou trabalhar menos. Não, de jeito nenhum a gente não para. E a cabeça não para de domingo a domingo. Então, assim, a gente foi com a cara e coragem, deu super certo. A gente construiu ali uma base. A nossa base a gente fala, né, o pé de meia, a tão sonhada casa, carro, investimentos. Foi ótimo, foi maravilhoso. Deu super certo, então não tenho, assim, do que reclamar. A gente trabalhou bastante, batalhamos muito, mas foi. Só que a nutrição estava sempre ali no coração. Sim. Então, assim, sempre batendo ali aquela coisa, o que eu me formei, a gente tem muita coisa disso, né? Sim, você tá tendo sucesso, mas você chegou ao sucesso e tá completo esse sucesso? Eu falo, Ju, que assim, eu tento direcionar aqui nossos assuntos para 3 grupos de pessoas, né? O primeiro, o jovem, como eu acabei de dizer, o Theo, que está escolhendo a carreira. Tem um outro que eu quero falar depois, porque você começou a falar disso, que é a questão da pessoa de 55, 60, que precisa pensar os próximos anos da vida dela, e às vezes ela tem que mudar de carreira. Sim. Né? E muito isso que você falou, e eu já passei por isso de uma outra forma diferente, que é aquele profissional de meio de carreira, que às vezes ele é bem sucedido, ele tem um cargo legal, ou ele empreendeu, ele ganhou dinheiro, mas ele olha para a vida dele ali, com uns 30 ali mais ou menos, e ele fala assim, cara, não é isso que eu quero para minha vida, né? Sim, porque às vezes a gente mede muito, eu sempre falo assim, primeira coisa, autoconhecimento. A gente tem que se conhecer. E principalmente nessa fase que o Theo tá agora, é muito difícil pra gente se autoconhecer. Porque ainda falta muita experiência. Mas, quando a gente se conhece, eu falo que a gente reduz um pouquinho o tempo gasto, energia e dinheiro, desperdiçando às vezes em algumas coisas que a gente só tá seguindo um fluxo. Sim. Porque muitas coisas vezes... vão acontecendo. Exato. O que é sucesso pra você, às vezes não é sucesso pra mim. Então, a gente não pode medir o nosso sucesso. A gente mede muito, eu falo, na nossa sociedade... a gente mede muito pelo sucesso financeiro. Exato. E às vezes você vê pessoas muito bem-sucedidas financeiramente, pode parecer papo besta isso aqui, mas assim, a pessoa é muito bem-sucedida financeiramente, mas a vida dela está... Então, saúde está péssima, não tem relacionamento, não tem saúde, não tem isso. Eu digo que ela tá só indo. É um fluxo. Ela acostumou com aquele fluxo, com aquela rotina. E aí é outro ponto.
a gente não cresce na zona de conforto. Não. O crescimento, ele vem muito. Então, assim, a gente fez ali, ok, trabalhamos, lutamos, deu certo, surgiu um comprador para a empresa. E a gente desapegado, bora vender a empresa. Uhum. Vendemos. Não, desapegado vocês são. Nunca vi gente que viaja igual vocês. Somos. Vendemos a empresa, isso foi no final de 2018. E aí a gente decidiu fazer algo diferente, que a gente ouve as pessoas falando, vamos tirar aquele ano sabático, 2019. Bora. Vamos tirar esse ano sabático, vamos ressignificar algumas coisas. Foi o que a gente fez. E deu super certo, foi maravilhoso. A gente viajou, a gente fez coisas diferentes, mudamos de motorhome no oeste dos Estados Unidos. Então, assim, foi um ano realmente de ressignificar, e cada um estava ali ressignificando a sua própria carreira. Tá. De pensar mesmo, de parar e pensar. A gente teve essa oportunidade esse tempo. Isso é legal, né? Porque às vezes a pessoa só passa por isso por uma necessidade. Às vezes ela fica desempregada. Sim. E aí ela passa por isso meio que forçado. Vocês não foi uma escolha, né? Foi exatamente uma escolha. E a gente decidiu até mudar de cidade, que você conhece essa história. Sim. Porque realmente a gente gostava muito de Ribeirão Preto. Falamos, não, vamos mudar. Então vendemos nossa casa lá, compramos nossa casa aqui. E vamos mudar, e vamos transformar. E foi aonde eu falei, agora eu vou traçar meu plano de carreira. Um plano de carreira diferente de área de atuação do que existia na nutrição. Porque eu queria realmente unir os dois. A nutrição, que eu sou apaixonada, de levar essa saúde para as pessoas, longevidade saudável, e o marketing, a comunicação, vendas, essa parte mais comercial. Sim. E tá bom, tem que começar de algum jeito. Como que eu vou começar? Eu comecei LinkedIn. Gente, LinkedIn pra mim é tudo. Eu sou muito ativo no LinkedIn, né? Tem muito seguidor lá, eu sou muito ativo. Falo, gente, você quer me encontrar? A maior parte do meu tempo em rede social é LinkedIn. Hoje é LinkedIn. Sim. Então eu gosto muito, eu acho que é uma ferramenta poderosíssima e que as pessoas ainda não sabem usar de forma estratégica. Aliás, olha que interessante, eu falo que é engraçado. Eu trago pessoas aqui completamente diferentes e as coisas elas vão convergindo assim. A última pessoa que eu entrevistei agora, a Jéssica Romero, é uma jornalista. E o que ela faz hoje? Ela faz conteúdo para LinkedIn, para empresas e profissionais. Por quê? Porque é uma linguagem que as pessoas não conhecem, não sabem usar, acham, o que ela falou, o pessoal fala que LinkedIn é chato. Não é chato, ele é uma outra linguagem, não é Instagram. É um objetivo diferente. E eu sou apaixonada, porque eu aprendo muito ali. Então eu sigo pessoas que às vezes é um post, você fala, putz, eu não tinha pensado nisso. Então, assim, pra mim é sensacional. E os 3 que eu consegui foram vagas nessa carreira através do LinkedIn. Então, as pessoas precisam aprender a mexer. E eu queria pegar um ponto, porque você falou o seguinte, poxa, vocês fizeram esse ano sabático em 2019. E aí você falou, vou mudar de carreira. Só que é 2020, é pandemia. Pois é, foi um pouquinho antes. Final de 2019 já comecei a procurar. 2020... eu comecei numa área nova, na nutrição. Mas já estava na pandemia. Nossa, foi assim, foi uma loucura, mas deu super certo. Eu estava realmente numa área que eu comecei, achei lá no LinkedIn, comecei como degustadora de eventos, olha só, eventos. No meio de uma pandemia. No meio da pandemia. Não durou muito, óbvio. Não. E aí eu tive que ressignificar. E ok. Então, assim, eu comecei numa empresa como degustadora, mas eu era freelancer, não era contratada nem CLT, nem PJ. Eu era freela ali. Fazia esses eventos de supermercados, fazia degustação, para as pessoas entenderem do produto, falando sobre o produto. E ok, tudo certo. E veio a pandemia. Aí tive que LinkedIn de novo. Porque eventos. Acabou, né? Não teve como. A gente até no começo pôde usar máscaras e isso, luvas, mas depois realmente foi cortado. Ainda mais lidando com alimentos, com produtos. Exatamente. Aí eu ressignifiquei, fui pro LinkedIn de novo, achei uma vaga de nutrição em uma indústria de suplementação, inclusive de Ribeirão Preto, e passei ali na entrevista de novo. Aí eu já era CLT, tá? Então ali eu já fui para dentro da indústria, como uma nutricionista que acessava várias áreas ali. Eu já tinha essa clareza de que a Nutri era importante na indústria de suplementação. Então, eu dava apoio ali no SAC, dava apoio no P&D, que são as pesquisas de desenvolvimento de novos produtos, apoio ao marketing, treinamento para o time comercial, treinamento para os vendedores e propagandista online. Por quê? Porque tudo virou online. Tudo virou online. Então, assim... Hoje que as empresas estão reaprendendo a fazer o presencial. Exato. Aí depois começou a liberar um pouquinho, aí vai um pouquinho pro presencial, mas realmente ali abriu o setor online para fazer essa divulgação
de produtos para os profissionais da saúde no Sim. setor online. Uhum. Aí depois fiquei mais 1 ano e pouco nessa empresa, e de novo, LinkedIn, vamos procurar, fui para uma empresa maior, onde eu estou hoje, Uhum. entrei como propagandista, e aos poucos fui crescendo, me tornei líder de demanda, que a gente chama demanda, geração de demanda, que são as propagandistas fazendo essa propaganda nutricional para os profissionais de saúde, Tá. tá? Uhum. E supervisora de visitação, que é o que eu atuo hoje como supervisão das propagandistas a nível Brasil, tanto presencial quanto online, porque a gente tem os dois setores hoje. Uhum. Tá? Legal. Então, assim, Agora, eu quero voltar num ponto que você falou, que eu nem sabia que a gente ia abordar isso. Eu faço um roteiro aqui, eu não sei nem para que serve esse roteiro, porque a gente acaba falando de outras coisas. Porque é um ponto que, primeiro porque eu vivo ele, e segundo porque eu acho que ele talvez seja um dos mercados que vai mais crescer nos próximos anos, que é o envelhecimento da população. Né? Quando a gente olha para a pirâmide etária brasileira, ela ainda está naquele momento de transição entre uma pirâmide tradicional, em que você tem mais jovens do que idosos. Nós estamos ali no meio, né, naquele formato meio de vaso, que você ainda não tem tanto idoso. E vai inverter. E vai inverter rapidamente. Quando você compara o envelhecimento da população brasileira, que passou de uma expectativa de vida média de 50 anos para 70 anos, o Brasil foi um dos países que fez isso mais rapidamente. Né? Quando você pega países como a Alemanha, fizeram isso antes, sim, mas com muito mais tempo, o Brasil fez isso rapidamente. E o envelhecimento da população, também, né, por que inverte a pirâmide? Porque você tem menos filhos também do outro lado. Né? Então, casais que tinham 4 filhos passam a ter 2, passam a ter 1. Né? Em alguns casos, nenhum, tem uma decisão de muitos casais hoje. E o que isso leva daqui a 20 anos? Né? E mais ou menos essa janela que a gente vai ter da inversão. Você vai ter muitos idosos sem filhos para cuidar. Né? E eu sempre olhei para isso do meu ponto de vista. Eu sempre falei, eu quero envelhecer bem, porque eu venho de uma família que vive muito, que as pessoas vivem até os 95, 100. A minha também. Então eu falo assim, eu quero, mas eu quero envelhecer bem, por isso sempre cuidei da minha saúde. Esse ano eu dei por causa da dengue, eu dei depois a gente vai conversar disso. Mas, olha que interessante, eu sempre falei, olha, o envelhecimento, para mim, ele tem 4 pilares. Um pilar é o pilar profissional. Por quê? Aquela ideia de que a gente vai trabalhar até os 60 anos de idade e aposentar não existe mais. Não. Você vai trabalhar até os 65, 70, 80, isso. 90. E hoje muitas pessoas estão chegando nessa idade falando, o que eu vou fazer da vida? Exato. Né? O segundo pilar é o pilar financeiro. Sim. Porque se você for ver de aposentadoria, você não aguenta. Então tem um pilar financeiro ali. Tem um pilar social, que é muito importante. A gente sabe que quem tem boas relações sociais vive mais. E o principal deles é a saúde, né? E aí você fala exatamente desta preocupação, porque assim, o que a gente vê é que essa vai ser a primeira geração que vai envelhecer bem. Exato. Esperamos, né? Esperamos. Eu acho que assim, a saúde, eu sempre falo assim, se eu virar pra você e falar assim, qual o teu maior tesouro hoje? Gente, se você não estiver bem com você, com a sua saúde, você não faz nada. Você não convive com a sua família, você não tem ali o mínimo de saúde para estar com seu filho, porque às vezes você está com uma dor de cabeça, você está cansado, você está estressado, você está com uma indisposição, você está com uma dor no corpo. E para o futuro, isso é fato. E eu espero que eu realmente faça várias transições de carreiras até os 70, 80 anos. Também espero isso. Porque assim, é a nossa saúde, é a nossa vida, a gente vai ter que trabalhar. Não, Ju, e com propósito. Eu tive essa experiência esse ano, assim, eu sempre cuidei muito bem da minha saúde, sempre me alimentei muito bem, sempre fiz exercício. E de uma hora para outra eu peguei uma dengue e fui para a CTI, fiquei 3 dias na CTI. E eu ficava olhando lá assim, eu falei, gente do céu. Exato. Né? Aí que a gente dá o maior valor pro maior tesouro que a gente tem, que é a nossa saúde. Então a primeira casa, falo assim, a primeira casa que a gente tem que cuidar, limpar, higienizar, é o nosso corpo, é o nosso templo. Né? Porque é tudo que a gente precisa. Se você vai trabalhar, é o teu templo sagrado, é o teu corpo. Se você vai estudar, você precisa de mente, cérebro, memória pro teu corpo. Você precisa estar bem para fazer uma atividade física, para estar com as pessoas que você ama. Então, sem o teu corpo. Por isso que quando as pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo para me cuidar. Eu falo, então, tenha tempo para sentar lá e ficar esperando o médico. Tenha tempo para ir pro pronto-socorro, para tomar um soro a hora que você precisar. Ou às vezes coisas piores, ficar internado, ter que fazer uma cirurgia. E se você não tiver tempo para isso,
você vai ter que arranjar tempo para outras coisas. E as pessoas, e aí entra muito, acho que você pode falar bastante disso, que é o seguinte, né? As pessoas, mas eu não sou fitness, eu não gosto de fazer. Não, não é. Fazer o exercício, ser fitness é importante também. Mas se você não se alimenta bem, né? Porque eu vejo um grande problema, a pessoa fala assim, eu não consigo emagrecer, mas poxa, olha o que você come, né? Uhum. Vai muito além da estética. Sim. A estética, eu falo que é resultado daquilo que a gente cuida da nossa saúde. Então, assim, a gente precisa realmente focar em ter paz interior. Sim. Ter mente para pensar. E hoje é muito mais do que uma saúde física. Eu acho que pós-pandemia veio muito mais assim, esse lado de saúde mental. Sim, isso tem sido um grande problema. Acho que esse talvez seja um dos temas mais abordados hoje, né? Sim. Recentemente na faculdade a gente fez lá um trabalho de saúde mental, principalmente com jovem. A pandemia mexeu muito com a saúde mental, né, das pessoas. E hoje existe uma legislação que vai ser colocada em prática a partir do ano que vem, era esse ano, jogaram para o ano que vem, que é NR1, que responsabiliza as empresas pela saúde. Porque realmente, aquilo que você falou, às vezes a pessoa está cuidando da estética, mas a saúde mental dela está... Exatamente. Então, assim, não adianta. Então, assim, as pessoas gostam, o ser humano é normal, o ser humano é a lei da sobrevivência. A gente quer a lei do menor esforço. Então, a fila ali daquele remedinho, daquela canetinha emagrecedora, daquelas coisas mais fáceis, tá grande. Agora, a fila daquilo que a gente tem que colocar força, disciplina, foco, ter o tempo ali regrado. Não, eu vou fazer atividade física, eu vou cuidar de mim, eu vou lembrar de beber água. As pessoas não bebem água. Não. Gente, a gente não é um cacto. A gente precisa beber água, por favor. E a pessoa não olha, né? Não olha. E toma um copo, acho que já é muito. Gente, a gente tem que beber muita água. Nosso corpo é a base de água. Então nós precisamos voltar o nosso olhar para isso. E eu vejo, né, assim, que depois nós vamos voltar no empreendedorismo, que eu acho que ele é importante também na nossa conversa. Mas você hoje trabalha numa indústria de suplementos. Exato. E também existe uma grande confusão sobre o que é isso, né? Sim. As pessoas às vezes acham, isso aí é para quem quer treina, que eu também falo que é sempre uma coisa, uma ilusão, as pessoas entram na academia, não, porque eu estou tomando, como é que chama o negócio? Whey, creatina. Whey, eu falo, mas você bodybuilder para tomar whey protein? A pessoa acha que porque ela está tomando whey, resolveu todos os problemas da vida dela, a alimentação dela agora é perfeita, né? Exatamente. Então, assim, é um equilíbrio. E existe muito esse pré-conceito de que a suplementação, ela realmente iniciou lá atrás com esse foco da performance, né? Porque um atleta de Ironman, ele precisa de mais energia. E muitas vezes, pela alimentação, a gente não vai conseguir trazer isso. Então, realmente, a nutrição esportiva, a suplementação, ela iniciou com esse público. Mas hoje é muito além disso. Whey, gente, primeiro de tudo, vamos quebrar esse paradigma. Todo mundo pode tomar, tá? Não engorda, não é só para quem treina. A gente usa muito isso na prática clínica para alcançar as proteínas do nosso dia. Por causa da vida corrida, às vezes a gente não bate ali a proteína. A alimentação ruim, né? Come fora de casa, come mal. Correria, então assim, é um lanche muito prático, fácil, pode encaixar a qualquer momento, tá? Creatina, mesma coisa, então a gente vem com muito embasamento científico, então eu trabalho nessa área de suplementos agora já fazem quase 6 anos, então a gente tem esse foco, e a suplementação, hoje em dia, ela tá crescendo muito, principalmente pós-pandemia, porque o pessoal olhou pra isso. Tá faltando vitamina, tá faltando nutriente, deixa eu fazer um exame sanguíneo, precisa tomar, claro, cuidado, vamos procurar profissional. E esse é um grande problema. Eu vejo que, não só, você falou aí dos remedinhos também, né? As pessoas tomam sem nenhuma orientação. Total. Então precisa tomar muito cuidado. E sim, e vem o outro lado. Vamos linkar os dois com a parte de empreendedorismo comercial. O que acontece? Tá acontecendo muito agora. Por que essa área de setor de fitness e saúde está crescendo com um olhar muito forte agora? Porque veio essa questão muito forte pós-pandemia de longevidade saudável, e agora veio esses, querendo ou não, era para ser usado como um tratamento de diabetes, o pessoal começou a utilizar como forma emagrecedora, e isso tem tirado muito a fome do pessoal, e é real, e ok, porque diminui a fome, está acontecendo que a rede, o mercado já está sentindo a diminuição do fluxo financeiro nessa parte de fast food, porque
o consumo está diminuindo. Então, essa ingestão calórica está diminuindo. E o pessoal está voltando, tá tomando isso sim, para ajudar ali, para ser mais rápido, mas está voltando o seu olhar para onde? Para o fitness, para a saúde. Então, se eu estou tomando isso, o que eu tenho que suplementar junto? Quais são os nutrientes que vai faltar? Então a pessoa já está ali, já vai para um whey, já vai para um lanche mais prático, proteico. E aqui está crescendo esse mercado, que é dessa indústria, e ampliando o que eu falo dessa área de atuação da nutrição, do nutricionista em si, porque isso vai dar um boom maior ainda. E você vê que o mercado, a grande maioria das empresas de alimentação, que não tinha esse foco, já tem um shake proteico, já começa tá produzindo. A pôr pezinho, né? Exatamente. Mas, Ju, eu vejo que você agora está fazendo um trabalho de ir para as redes sociais, publicar coisas, né, e lançar curso. E a rede social, eu acho que ela tem um ponto positivo, que ela trouxe uma luz grande para a preocupação com a saúde. Veio pela estética, né? A pessoa buscando emagrecer, aquela imagem idealizada ali das pessoas, mas foi se criando um ambiente no qual as pessoas começaram a falar de esporte, a falar de academia, a falar de pilates, então se criou esse ambiente. Mas, por outro lado, e isso, estamos falando aqui da nutrição, mas eu falo isso na gestão, eu falo isso em outras áreas, surge muita gente que não sabe nem o que está falando, né? Sem informação nenhuma, sem base nenhuma. Isso tem acontecido, por exemplo, hoje pela manhã eu entrevistei uma pessoa que falou sobre mentoria, coach, e era um negócio que é sério, que existe um processo, e que foi... Existe um estudo, existe uma base para fazer isso. E aí foi transformado num negócio, né, completamente deturpado daquilo que é a origem dele. E eu vejo também que isso na nutrição, né, e no fitness acontece muito, né, principalmente no fitness. Nutrição talvez um pouco. Nutrição sim, porque tem uns grandes influencers que falavam uma besteirada. E qual é o papel então agora do nutricionista, assim como do profissional de educação física, profissional do atletismo? Qual é o papel desses profissionais em fazer com que isso seja, né, construir um conteúdo, como você disse, né, com embasamento? Eu acho que assim, é um grande desafio. Por quê? Legislação. O que falta? Porque nós temos um CRN, nós temos um CREF, o médico tem um CRM, mas e as pessoas que não têm alguma base, formação, alguém que está ali por trás vistoriando? Quem vai vistoriar? Então, eu acho que assim, é muito do público. Eu acho que a grande conscientização que eu acho que a gente deveria levar para as pessoas é o público final conhecer a pessoa que ele está seguindo e que teoricamente está influenciando, né? Vamos usar essa palavra, influenciando você. Quem te influencia? Se você olhar, essa pessoa tem embasamento? Ela é formada? O que ela fez? Qual que é o curso? Por onde ela foi? Então, eu acho que, principalmente no Brasil, alguns influenciadores, é muito... Quem esse público está seguindo? Então, eu acho que é grande assim, você com você. Mas aí... Já vistoriou? Falta um pouco também dessa capacidade de julgar, né, de avaliar, porque... vou fazer uma comparação, talvez seja um pouco exagerada, mas ela funciona. Há uns 15 anos, mais ou menos, a profissão de jornalista foi desregulamentada, ou seja, até aquele momento, para você fazer uma reportagem, fazer uma publicação, fazer qualquer coisa, você precisava ter o registro, né, o MTB. E aí, de uma hora para outra, teve uma lei que falou, não, a partir de hoje não precisa, se você tiver, legal, mas você pode escrever numa revista, você pode fazer trabalhar numa TV sem ter o registro. E isso, para mim, é uma das causas das fake news hoje, né? Porque qualquer um escreve qualquer coisa sem base nenhuma. Né? E aí, na nutrição, isso é seríssimo, porque a pessoa te ensina uma coisa errada, você se alimenta de uma forma errada, que suplementa errado. Aquelas dietas malucas, né? Suplementa tudo errado, e isso vai impactar a saúde. Mas é o que você falou, a pessoa tem a capacidade de julgar, né? E de procurar a informação correta.
né? Quantos médicos, às vezes, a gente via, né, essas histórias, essas reportagens, a pessoa nem é formada e está exercendo. Meu Deus, tem gente fazendo cirurgia. Plástica, então, nossa senhora. Então você fala assim, cabe a nós. Eu acho que se a gente não consegue algo mais concreto lá fora, que vistorie, que olhe para isso, cabe a nós cuidar da gente, sim, né? sim. De vistoriar realmente e conhecer o profissional para saber se realmente é uma pessoa que tá ali registrada, que é séria, que sabe pode... o que tá falando, né? Exato, que pode dar essas orientações. Tem outra coisa que está acontecendo hoje que para mim é chocante, porque eu acredito muito na educação, que é esse mito assim, ir para a faculdade é besteira, você fica gastando seu tempo, para que eu vou para a faculdade? E qualquer que seja a profissão, né, nutrição, administração, direito, a faculdade, ela pode não ser, te ensinar tudo, não vai, como você mesmo disse. Não tem como, é 4 anos que ele tem ali. Mas ela te dá a base de algumas coisas, por exemplo, até a questão ética, né? Sim, e tem mais um ponto, sempre falo para as pessoas isso aqui, a faculdade, você pode sair cru, a grande maioria a gente sai, sim, a gente porque sai não tem como em 4 anos, gente, a gente aprender tudo. É a base pra gente escolher a pós que a gente vai querer, a especialização que a gente vai querer, o caminho que a gente ela vai vai te seguir. Abrir a porta Exato, do mercado. Exatamente. Então, e outra, quem faz a faculdade é o próprio aluno. É o aluno. Eu sempre falo isso, gente, não coloca, e isso, gente, vale pra carreira, tá? No corporativo. Não coloca a tua carreira na mão do teu gestor, do teu líder ou do RH. Não são eles que vão fazer por você. A empresa não me deu chance. Não, é você que vai estudar, que vai batalhar, que vai botar foco e força e vai executar aquilo, gente. Então, e assim... E na faculdade, a mesma coisa. Eu tenho a experiência de lecionar na USP, né, numa escola extremamente de alta qualidade, e de lecionar em instituições mais simples. Sim. E eu tenho alunos maravilhosos. Exato. Né? E outros que estão lá naquela melhor do mundo e não são bons. Exato. É o aluno que faz. É o aluno que faz. Né? E eu costumo brincar assim, você vai construir uma casa, um prédio. A gente vai colocar muita energia e muito dinheiro aonde? Na fundação, que é a base. E a base é a faculdade. E a gente tá ali, gente, colocando isso. E o que é? Sem isso, gente, a gente não tem nada. É a raiz, a gente tá criando a raiz. Então, antes da gente enxergar o sucesso, que é aquele prédio enorme, lindo, maravilhoso, enxergar a beleza, a gente precisa plantar. E aí, você hoje, eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que você está começando agora, porque eu acho que você está começando uma outra carreira, né? Você falou assim, ó, eu comecei na nutrição, virei empreendedora, fui bem sucedida aqui, voltei para a nutrição, que era meu amor, mas na verdade juntei uma coisa com a outra, e agora você está começando na produção de conteúdo. Você sempre fez alguma coisa, mas agora com uma forma mais organizada, e eu falo isso assim, eu dou aula há 20 anos, eu gravo EAD há 15 anos, eu não sei fazer coisa para a internet, eu não sei fazer produção de conteúdo, eu sei fazer isso aqui eu sei fazer, mas gravar para falar para uma rede social, né, eu tenho uma dificuldade muito grande. Como que tem sido esse novo caminho que você está buscando? Desafio. Então, aquela velha frase que a gente falou no começo, ninguém cresce na zona de conforto. Então, bora de novo. E é o que eu te falei, com 70 anos você vai ver eu ressignificando de novo, várias vezes. Mas assim, tem sido muito gostoso, porque assim, eu gosto. Então eu gosto de falar, eu gosto de comunicar, eu gosto desse dinamismo, eu gosto de aprender coisas novas, tanto, gente, que assim, se eu te falar os cursos que eu já fiz, não tem nada a ver, às vezes, uma coisa com a outra, mas por quê? Fabiana, a gente pega, assim, insights. Sim. Às vezes a gente vai para uma coisa diferente e você linka com outra coisa que fala, gente, não tinha nada a ver, mas me deu uma ideia, não é? Você sabe, Ju, que isso é uma coisa que a gente discute. Eu também tenho uma formação muito louca nesse sentido, assim, e tem se discutido muito o impacto da IA sobre as profissões, e eu sempre falo que quem vai conseguir sobreviver profissionalmente é quem tem repertório, ou seja, quem consegue olhar para isso aqui e falar, poxa, isso aqui, por exemplo, nutrição, que é um negócio técnico, né? Mas se eu colocar esse lado aqui do marketing aqui e falar desse jeito, isso vai ter um outro resultado.
quem tem essa capacidade de olhar para os dois lados, né, e ter esses insights, é que vai se diferenciar. E isso existe um case sobre isso muito antigo, que é a história do Jobs com a caligrafia, né, que ele, quando adolescente, ele foi fazer um curso de caligrafia, e se hoje a gente tem um tanto de fonte no computador, é por causa disso, né? Com certeza. E assim, a ideia surgiu, assim, trabalhando, total. Tá? Sempre, a nível Brasil, visito muitas nutricionistas, profissionais de saúde. Vive viajando. Vivo, e as pessoas me perguntavam, Ju, como é que faz para entrar na indústria? Como é que faz essa área de atuação? Porque na faculdade a gente não tem, né, teoricamente, essa área de atuação. Aí, como que faz? Onde você começou? Por onde eu posso começar? Que curso eu posso fazer? E foi aonde foi gerando na minha cabeça essas ideias. Falei, gente, por que não explicar para as pessoas como eu comecei, o que é preciso fazer? Porque às vezes a pessoa não tem nenhum currículo ali estruturado. É um currículo genérico, não vai chamar atenção para um recrutador. É um LinkedIn estratégico. Sim. Então, assim, eu falei, gente, eu vou ensinar as pessoas. As pessoas acham que tem que ter um currículo só para mandar para todas as vagas, né? Pois é, o currículo genérico não adianta. Então, se você não colocar ali rapidinho visualmente para o recrutador saber o que realmente você tem linkado com a vaga, quais são as suas responsabilidades, atividades que você já exerceu, que fazem sentido para aquela vaga. Então, assim, eu vou fazer um curso disso. Foi onde eu criei o Profissão Propaga, justamente com vários modos aí de vendas, marketing. E sempre voltado para a nutrição. Sempre voltado para a nutrição, nessa área da indústria. Então, ali tem a base de um curso com módulo de suplementação, que às vezes a pessoa não trabalha com uma prática mais clínica ou com indicação e suplementação. Tem a parte de marketing e vendas, tem a parte de currículo, de LinkedIn, de como funciona uma entrevista, como Ou pode seja, começar para a pessoa na área. Entrar no mercado mesmo. Para ela saber como atuar. Mas, olha, você falou uma coisa aqui no meio dessa fala que me chamou a atenção. A gente tinha acabado de falar da faculdade, e de como a faculdade não prepara muitas vezes para o mercado, a gente sai cru, é a base, mas precisa. E aí você me diz assim, a faculdade não fala de nutrição esportiva, de suplementação. Como, né, que, eu falo isso muito na administração, eu me choco às vezes como os cursos de administração em que eu dou aula, eles estão defasados em relação ao mercado. O mercado foi mudando e ele continua falando de coisas básicas aqui. Fundamental, não estou dizendo que seja errado. Básico. Mas eu tenho que falar disso aqui também, né? E aí, você falou aqui, ó, na faculdade de nutrição, talvez você já fez há alguns anos, mas talvez seja um dos maiores mercados que nós temos hoje, né? E não se falar disso. E outra coisa que você falou, só aproveitando, porque aí você comenta as duas, é a seguinte, né? A graduação, ela é genérica, né? Ela te dá uma visão. Mas eu quero atuar com nutrição esportiva. Pô, então eu tenho que me especializar nisso, né? Sim, temos que nos especializar. Assim, na grade da faculdade nós temos a nutrição esportiva, tá? Mas é aquilo que a gente fala, é o básico. Por quê? Porque a indústria da suplementação, justamente com todas essas inovações, tecnologia, tudo que veio surgindo, ela cresceu muito. Os profissionais da saúde, tanto que o nosso trabalho é visitar o profissional da saúde para informar tabela nutricional, informação nutricional, como usar aquele suplemento. Por quê? Porque o próprio profissional da área da saúde, ele não consegue acompanhar tanta novidade, evolução da indústria, tanto que a gente tem feiras, inclusive essa semana eu vou para uma, que é justamente para os profissionais se atualizarem de todo esse movimento do mercado. Então, assim, na faculdade nós temos, sim, a grade de nutrição esportiva, base. Né? A gente tem sim que fazer uma pós-graduação em nutrição esportiva para realmente poder se intitular do fato, eu cuido de performance, de atletas, desse fator. Todos os cursos têm isso, né? Eu falo, sim. O advogado, ele sai advogado. Se ele quer ser civil, ele vai ter que fazer uma pós nessa área. Né? Exatamente. Agora, a área de atuação, por exemplo, do propagandista, a gente não tem. Mas por quê? Porque é realmente algo novo. Sim. É algo que vem aí de uma década. E isso é uma característica, eu já discuti isso aqui com alguma outra pessoa, é uma característica em geral das graduações dos bacharelados. Por exemplo, medicina. O cara faz medicina, ele não aprende a gerenciar o consultório dele. Né? Nem me fala tudo que a gente tem que fazer. Exato. O engenheiro, ele também não aprende. O advogado, ele também não aprende. Essas eram grades, competências que deveriam existir, porque todos esses profissionais, de alguma forma, ou vão empreender, ou vão atuar como gestores de alguma coisa. Né? E aí você me lembrou de um meme muito engraçado, que é realmente isso.
A gente se forma em uma coisa. Gente, eu me formei na hora da saúde. Aí, a hora que você vai ver, você tem que administrar contabilidade, fazer gerenciamento de agenda e ainda por cima, ser influenciador. Ser influenciador. Saber gravar vídeo, saber fazer isso aqui, câmera, luz. Então, é muito engraçado, né? Mas é isso. A vida hoje é isso. Nós somos esse multi. A gente tem que saber de tudo um pouco para gerenciar uma carreira. E aí, você falou uma coisa, porque as pessoas têm uma visão de que assim, a Juliana, ela fala bem, para ela é fácil, ela tem um dom, eu não tenho esse dom. E eu sempre falo, gente, nada disso a gente sabia. Não. Quando eu fui gravar a primeira videoaula, nossa, foi um horror. Aí eu falei, eu preciso aprender isso, né? As pessoas ainda olham para essa câmera aqui, ainda tem medo, né? E trava. Então, é o que você falou, você não aprendeu isso, mas você precisa desenvolver essa competência. Eu também acho que hoje, os profissionais em geral, e quando a gente fala de longevidade, isso é fundamental, porque assim, além da longevidade, né, e você vai trabalhar durante mais anos, as relações de trabalho estão mudando muito, né? Aquela história da carreira que você começava e terminava nela. Então, em muitos momentos, você vai ter que ser empreendedor, você vai ter que ser freelancer, você vai ter que trabalhar numa empresa, você vai fazer parte de um projeto. PJ, CLT. Isso tudo vai acontecer no decorrer da sua vida. E para que você possa ter isso, você precisa dessas outras competências, né? Por exemplo, você hoje tem lá seu curso, você aparece na rede social, você fala, com certeza uma empresa, se você for buscar uma nova colocação, a empresa fala, opa, peraí, essa pessoa tem uma competência que me interessa. Exato, eu falo muito isso. Hoje nós somos duas coisas muito importantes, hard skills e soft skills. Então a gente tem que ter isso. Uma coisa é o nosso currículo, que eu apresentei lá no começo, quando a gente começou. Então essa é a minha base, essa é a minha hard skill. Ok, as empresas hoje contratam, a gente precisa da formação técnica, claro, pelas hard skills. Só que a grande maioria demite pela soft. Então, assim, quem você é? O que você gosta de fazer? Por isso que, assim, pra mim, primeiro de tudo, é o autoconhecimento. Se conheça. Claro que tudo pra mim é treinável. Eu acho que qualquer talento, é igual você falou. Eu não sei, se eu achar que eu preciso fazer isso, estou disposta a aprender, exatamente. Tudo pra mim é treinável. A gente consegue ensinar, a gente consegue aprender. Só que, claro, se você se conhecer o seu perfil, você vai encurtar muito mais isso. Então, assim, ok, e tem gente pra tudo. Por isso que, assim, as pessoas, isso e aquilo. Gente, mas tem uma coisa que a gente vai perder. Que são pessoas. Aliás, eu digo que as IAs, o desenvolvimento das IAs vai aumentar a importância das soft skills. Porque as hard skills podem até ser substituídas, mas as softs não. O relacionamento, saber conversar, saber trabalhar. E eu falo que isso é um grande problema, as faculdades não ensinam isso. E tem um ponto importante aí, Ju, que é assim, aí as pessoas às vezes falam assim, mas eu não gosto de conversar com as pessoas, eu não gosto disso. Tudo bem, eu não quero ser empreendedor. Não está errado, cada um tem seu caminho. Exato. Eu gosto de ficar sozinho no meu escritório. Né? Eu gosto de ficar atrás de uma mesa de computador. Eu vejo isso. Tá tudo bem. Nós temos tem algo semelhante em nós, né, assim, que você e o Léo e a Gi, nós somos parecidos nesse sentido. Vocês são extremamente sociais, aquelas pessoas loucamente sociais, e eu e o Léo somos mais nerds, sim, né? Exatamente. Aquelas pessoas mais de ficar atrás da mesa. Mas o caminho de ser CLT, o caminho de não ser comunicador, não é errado, é o seu caminho. Exato. Você tem que conhecer o seu caminho, é o que você falou. Então, já que eu vou fazer isso, o que eu faço para ser bom nisso? Exato. Eu tenho um amigo que, recentemente, ele trabalha muitos anos com TI, e já está mais de 50, ele falou, cara, eu tô ficando defasado, e ele foi lá e fez um MBA de segurança de redes, e ele falou, cara, ele se reposicionou, tá super bem, porque ele entendeu, é o que eu sei fazer, eu sei ficar atrás do computador mesmo, mas eu preciso me atualizar, né, naquilo que vem surgindo. E aí, nesse ponto da comunicação que você estava falando, nós hoje estamos vivendo um momento nesse negócio de cursos, que agora tem curso de tudo, inclusive curso de vender curso. E plataformas 1000. E às vezes as pessoas me perguntam, por que você não monta um curso? Você tem material, você tem estúdio, tem coisa? E eu falo, nossa, eu até monto o conteúdo, eu monto na hora que você quiser, mas vendê-lo
Como se diferenciar nessa floresta de cursos que a gente às vezes não sabe a qualidade deles, né? Muitos são cursos, é uma apostila e olhe lá, né? E a pessoa não tem, não é que a pessoa não tem, a pessoa pode não ter a formação, mas se ela teve o conhecimento, show de bola, ela pode vender o conhecimento dela, né? Como que você faz para diferenciar esse conteúdo? Porque é a sua história, né? Você tem 15 anos de história nisso, né? Eu acho que, primeiro de tudo, é a sua experiência. E uma das coisas que as pessoas falam, e realmente eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de conversar, de estar ali com pessoas, é a didática. Então, assim, você fazer a pessoa entender aquilo, seguir, e é conseguir passar o conteúdo de uma forma realmente leve e didático. Eu acho que, mas isso, eu falo assim para as pessoas, gente, eu acho que às vezes a gente se conecta com quem a gente consegue entender. Então, tem pessoas muito visuais, tem pessoas muito auditivas, tem pessoas, então assim, o curso que você vai escolher fazer depende muito do que você é, e a pessoa que tá do outro lado bate com você, se conecta, porque a gente sabe, né, na faculdade a gente viveu muito isso, eu acho que a gente vive muito isso. Tem professor que a gente fala, nossa eu adoro aquele professor, a aula dele é dinâmica, eu presto atenção, e a aula passa assim, e tem professor que você fala assim, ai, gente, parece que não vai, sabe? E é engraçado que tem alunos que aquele professor que você ama, ele fala, nossa, odeio aquele cara. Pois é, e é por isso que eu falo, Fabiana, é perfil. Então, assim, o meu perfil bater com você pra gente conseguir encaixar um ensinar e o outro aprender. Uma coisa que eu vejo, que é um grande problema que eu vejo, e talvez seja isso que afasta, às vezes, as pessoas dos conteúdos mais densos, de pessoas, assim, a gente vê, às vezes, uma pessoa com muito conhecimento e o curso dele não vende, e depois aquele que não sabe muito não, mas o curso dele vende pra caramba, é um problema, um erro que a gente comete quando você é muito acadêmico, de falar uma língua, porque a linguagem, ela é muito... Técnica, cada profissão tem uma linguagem científica. E as pessoas não sabem. A gente tende a achar que tudo que eu falo, a pessoa está entendendo. E uma das coisas que a gente aprende em oratória, uma das primeiras coisas é o seguinte, olha, cada pessoa tem uma língua diferente, cada pessoa sabe palavras diferentes, dependendo da cidade que você é, dependendo do país que você é, dependendo da classe social, tudo isso vai mudar a sua linguagem. E eu, como professor, a didática também fala isso, eu tenho que adequar a minha linguagem ao meu público. E um público que normalmente é bem diversificado e diferente. Então, para o professor é muito difícil mesmo, porque são pessoas diferentes umas das outras. Não é AD, é completamente diferente de uma sala. Em uma sala, em uma semana você, peraí, já sei que língua eu falo aqui. Exato. Né? Mas não é AD, você não sabe. Exatamente. Tem uma técnica que é até do rapport, que eu ensino isso no curso, e a gente, como propagandista, a gente vive muito isso. Então, por exemplo, se eu vou te visitar, você é uma pessoa, um médico, um profissional da saúde, nutricionista mais formal, mais fechado, eu não vou ser, às vezes, a Juliana, que é toda expansiva, isso e aquilo, chega, né? Você assusta essa pessoa. Você assusta a pessoa, exatamente. Então, assim, trabalhar e reconhecer a pessoa, né, até onde você pode ir. Então, como você vai comunicar com aquela pessoa? Então, é muito fazer a leitura da pessoa antes para ver se você consegue se comunicar. Porque eu falo assim, falar é diferente de comunicar. Não, quando a gente fala de oratória, e esse é outro ensinamento de oratória, é isso, né, e eu acho que é um grande problema dos cursos de oratória, que se foca muito em como falar, que tom você usa, a linguagem, como é a movimentação das mãos, tá? Mas antes de tudo, você ouviu a pessoa, escutou a pessoa. A escutativa. A escutativa. Porque primeiro eu tenho que entender assim, qual a linguagem que essa pessoa usa, qual o tom de voz dela, né? Como, se ela é mais expansiva, menos expansiva, se ela é mais retraída, se ela é mais aberta. Antes de eu falar, porque se eu falar numa linguagem inadequada, a pessoa vai. Né? O rapport é parte desse princípio, né? Ela não vai prestar atenção. Então, você tá falando, a pessoa tá... E como é que tem sido essa experiência das redes sociais, assim, dessa produção de conteúdo? Porque a rede social tem uma história que é a seguinte, que eu não consigo, tá? Sendo bem sincero. Ela tem que ser muito ágil, muito rápida, mas ela, para se diferenciar, tem que ter conteúdo, né? Então você tem que ter um conteúdo que tem um gancho, que pega as coisas, pega a pessoa, chama a atenção da pessoa, entrega tudo de uma forma muito rápida. Como traduzir isso? Agora você imagina isso, uma pessoa que já fala rápido. Aí você fala pra mim assim, você tem 1 minuto e 30, aí você fala assim,
Nossa, e agora? É um desafio sim. Porque você tem que criar o conteúdo, você tem que estruturar, ao mesmo tempo você tem que pegar a atenção da pessoa, comunicar e fazer o fechamento. Então, assim, é difícil, porque você tem que pensar em muita coisa. Então, eu tô aprendendo muito, e eu falo, tô sempre aprendendo. Eu acho que estudar é a nossa vida. Sim. Você gosta mesmo? Você tá... Sou apaixonado por isso. Porque não tem como, a gente tem que se adequar às coisas que estão acontecendo a todo momento. Sim. Né? Sim. E tudo muda, e muda muito rápido. Então, se adequar, qual que é a linguagem agora? O que está sendo usado agora? Quantos segundos você tem agora? O que você pode fazer agora? Hoje, você falou 1 minuto e meio. Hoje, por exemplo, no TikTok, 1 minuto e meio não existe. Você tem que falar em 30 segundos e olhe lá, né? Para prender a atenção. Porque as pessoas, a gente vive num mundo tão rápido, tão acelerado, mas assim, a gente está precisando acalmar um pouquinho mais isso, porque isso está gerando uma ansiedade, uma questão de saúde mental muito complicada. Sim, eu vejo que isso é comigo também, né? Eu sempre gostei muito de ler, aí você vai tendo uma dificuldade em ler coisas muito longas, aí você vai quebrando essa leitura em vários pedacinhos. Eu sempre gostei do YouTube, eu sempre fui um fã do YouTube, eu sempre assisti vídeos, né, aqueles vídeos de 1 hora que tinha no YouTube, aí você passa a assistir o de 20, depois o de 10. E agora eu te pergunto, você tá colocando um do 2x também? Então, um do 2x. Exato, e aí a gente pensa assim, gente, antes não existia esse 2x, nem no WhatsApp, e eu agora, tudo meu é no 2x, porque um vídeo de 30 virou 15, o áudio ali de 2 virou 1, então você fica assim, onde vamos parar? Então, tem uma hora, e eu falo muito isso na questão da nutrição, gente, que é saiba equilibrar. Sim. Saiba parar. Porque as pessoas falam assim, nossa, eu tô cansada, tô indisposta, tô estressada, não sei por quê. Porque às vezes a pessoa nem tá trabalhando 40, 50 horas na semana. Aí eu falo, é porque a gente tem muito conteúdo ao nosso redor, muita informação visual, auditiva. É muito assim. Hoje existe uma ansiedade, Ju, uma ansiedade informacional que, assim, eu sempre acho que eu não sei tudo que está acontecendo e que eu tenho que saber tudo o que está acontecendo. Eu estou tendo uma experiência agora eu leciono todas as noites, e todas as noites eu chego na sala dos professores. E é um lugar maravilhoso, eu sempre gostei da sala dos professores, porque você tem gente lá da área de saúde, da área de direito, todo mundo ali conversando, batendo papo sobre algum assunto. E sempre tem 10 assuntos ao mesmo tempo correndo. Misturando. Fala, meu Deus do céu, não estou sabendo disso. O que aconteceu? E a gente fica numa ansiedade. E eu não tenho que saber tudo. Né? Não tenho que saber tudo. Mas as redes sociais em especial, elas deram pra gente essa ansiedade. Então, é o que a gente estava falando. O vídeo de 5 minutos antes no YouTube era um vídeo pequeno que eu falava, nossa, 5 minutinhos, não dava nem para aprofundar. Hoje, e essa experiência eu estou tendo com o podcast, a gente faz aqui 1 hora, já tem quase 1 hora que a gente está falando, de conversa. Eu corto ela em 3 tamanhos diferentes. A gente corta em vídeos de 10, 20 minutos para eu pôr no YouTube mesmo. Sim. Né, cortes ali de 5 a 15, 20 minutos. Cortes de mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio para colocar no Insta. E cortes menores, 15, 20 segundos, para poder colocar também no Reels ali e no TikTok. E cada vez mais, os vídeos que estouram são os curtinhos. Né? A gente quer Isso é meio assustador. É assustador. A gente quer muita informação em pouco tempo. E o que a gente está vivendo hoje na nutrição também, por isso que eu falo que tanto essa área de atuação na indústria de suplementos, que tem vários campos ali, nutricionista no P&D, no SAC, propagandista, marketing científico, legislação, tem muita área ali crescendo, junto com essa indústria de suplementação. É uma indústria que cresce muito. É uma indústria que cresce muito. Mas eu digo que essa área clínica também na nutrição, a gente está com esse olhar muito para essa questão da saúde mental, e trazer nutrientes, e as pessoas estão focando também na parte comportamental. E eu acho que, fechando um gancho aqui, a geração nova tem trazido um ponto importante. Sim. É um movimento que, inclusive, começou, acho que em Londres, se não me engano, já chegou no Brasil, em São Paulo, que são o quê? Estamos trocando as famosas baladas noturnas por cafés.
café. Então, assim, e eu como Nutri... tá morrendo, você sabe disso. Tá morrendo. E eu como Nutri acho isso sensacional, gente, porque mesmo confessar aqui nos meus 20 anos, eu nunca fui da madrugada, do noturno. Sempre assim, esse ciclo circadiano que a gente fala, né? É um equilíbrio total dos hormônios que a gente vai em relação ao sol, à noite, tudo isso é muito importante. É a biologia do nosso corpo. E essa geração trazendo isso, pra mim, assim, tá sendo sensacional. Por quê? Com 20 anos eu falava, gente, tem uma balada de das 18 horas pra que eu possa sair agora, e ir até as 9 da noite. 9 horas você chega em casa, toma um banho, 10 horas tá dormindo. Pra mim foi sensacional isso. Assim, eu tenho discutido várias vezes aqui a questão da geração Z, e muita gente falando sobre trabalho, sobre profissão, e também, né, na minha atuação profissional e também como professor, hoje você sempre fala, não, essa molecada não quer nada, não quer trabalhar, não quer não sei o quê, e tem um ponto de inflexão que está acontecendo nessa geração que é muito interessante, que é o seguinte, tá, eu quero trabalhar, mas peraí, vai ser a coisa mais importante da minha vida? Eu vou adoecer por causa disso? Para ganhar o que você quer me pagar? Então, quando um jovem, e isso tem acontecido muito nas empresas, tem acontecido na escola, e as pessoas que vêm aqui falam sobre isso, assim, eu contrato a pessoa, um mês depois ela vai embora porque ela fala que não está valendo a pena, porque ela vai fazer alguma coisa, porque não está atrapalhando dela fazer academia. É isso mesmo, a gente tem que olhar, o trabalho é importantíssimo na nossa vida, faz parte de quem somos, tranquilo, mas eu não posso, porque a minha geração, você é bem mais nova que eu, mas a sua geração também, a gente foi ensinada a adoecer pelo trabalho, a dar tudo pelo trabalho e adoecer pelo trabalho. E eles falam, não tô afim não, eu prefiro ganhar menos, né, mas ter uma vida legal. E outra característica, tem duas características ainda, que é, primeiro, o olhar para a saúde. Sim. Né? E aí é engraçado, porque a saúde mental é ruim, mas a saúde física está melhor, as pessoas estão olhando mais para isso. E essa história da balada, né? Porque a questão da madrugada estar acabando é global. Sim. Outro dia desse eu estava lendo uma reportagem sobre a Alemanha, que sempre foi, né, Berlim, que sempre foi uma cidade, né, muito noturna, movimentada, que a madrugada está acabando. Né? São Paulo, a madrugada está acabando. Né? Eu acho que é um equilíbrio. Talvez agora a gente vai entender a equilibrar os pratos. Sim. Porque realmente a nossa geração veio daquela velha frase, trabalha enquanto eles dormem. Só que, peraí, gente, a gente esqueceu de equilibrar os pratos, né? Então, assim, a pálpebra tremendo, coração palpitando, aquela ansiedade o tempo todo. E essa geração tá vindo para reestruturar e equilibrar isso. E, claro, o trabalho é muito importante. E eu, gente, quando eu digo isso, porque realmente eu amo trabalhar. Eu te conheço, eu sei o tanto que você trabalha. Exato, e é uma paixão, assim, enorme, e eu gosto muito do que eu faço, então eu vejo propósito. Então, eu acho que a hora que a gente encaixar, por isso que eu falo do autoconhecimento, então, se conheça. Eu acho que desde a escola devia existir a psicologia, a parte comportamental, todo esse embasamento, para que quando a gente possa entender o nosso perfil, quem nós somos, qual a minha maior qualidade, uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas é assim, Fabiano, o que você gostaria de fazer, falaria todos os dias, sem cansar, para quem te perguntasse a todo momento, o que você gostaria de falar ou de fazer? É o que você é. Né? O que você é, o que você gosta, e fica muito mais fácil. Eu tenho essa experiência que você estava falando, eu estava pensando nisso que você falou de 3 momentos. Eu passei por isso, né? Por volta dos 30 anos, eu tinha uma bela de uma posição, numa grande empresa que todo mundo desejava, ganhava muito dinheiro, doente, né, com problema de estômago, relacionamento indo embora, porque não tinha tempo, e um dia eu fiz um retiro espiritual, foi num retiro de silêncio budista, e saí de lá com uma decisão, vou parar tudo, vou fazer uma transição, não vou fazer loucura de pedir demissão. Fiz durante 3 anos isso, mas eu quero dar aula, é o que eu gosto de fazer. A pergunta que você fez, eu me fiz, o que eu gosto de fazer? E eu olhei para tudo que eu fazia, eu falei, de tudo que eu faço aqui, eu gosto de treinar minha equipe, é isso que eu gosto de fazer. Então eu quero ser professor. Exato. E fiz essa transição durante 3 anos. Uma vez, aí pular para outro caos, que eu gosto de caos. Eu tenho uma conhecida, né, esposa de um amigo meu, mas muito nossa amiga também, e ela é uma advogada maravilhosa, tem um
grande escritório hoje, e uma mulher muito bonita, assim, e um casamento legal, uma filha linda, e ela vivia tomando remedinho, né, deprimida, e um dia eu sentei com ela e falei assim, me explica, você é bem sucedida profissionalmente, casada, legal, com um casamento legal, vocês vivem viajando, sua filha é linda, todos são saudáveis, e por que você vive deprimida? E ela falou, não, eu odeio o que eu faço porque meu pai era juiz e eu também, não sei o quê. Aí eu perguntei, o que você gostaria de fazer? Ela falou, eu gostaria de ser bailarina. Que massa! E aí eu virei para ela e falei, por que você vai fazer balé? E ela hoje continua sendo advogada, mas ela dança hoje, inclusive faz balé clássico, faz apresentações e tudo mais. E só para fechar, eu falo isso com o Theo, porque hoje as pessoas falam, eu vejo os pais dos amigos dele, meninos da idade dele, falando assim, você tem que fazer TI porque TI dá dinheiro, você tem que fazer engenharia porque é o futuro, porque é isso, porque é aquilo. Tá, e aí o Theo vira para mim e fala assim, eu quero fazer antropologia. Eu falo, beleza, vai lá e faça. É isso que você gosta? É, legal. E ele está tendo a experiência agora, né, de lecionar numa escola pública, um projeto que ele está fazendo, e ele está amando. E eu falo, é isso que você ama? Então vai, filho, segue. Porque, no final de tudo, é aquilo que faz o nosso coração pulsar e os nossos olhos brilharem. Sim. Porque a gente não vai cansar se a gente fizer isso. Assim, a Gia às vezes fala aqui, né? Pô, você fica o sábado inteiro gravando. Mas é legal! Eu amo isso. É gostoso! É divertido! Porque pra mim, a grande coisa, eu realmente esqueço que está aqui tudo ligado, porque assim, o que eu gosto? Eu gosto de conversar com pessoas. Exato. Né? E uma coisa que eu percebo é que a gente perdeu esse espaço de conversar com as pessoas. De presença. Porque as câmeras estão ligadas, mas a gente está conversando. Exatamente. E aqui não dá para apertar o 2 vezes. Aqui pelo menos é ao vivo e a cores, não tem o 2x, exatamente. Então. Aí o que acontece? Essa geração, e estão trocando exatamente a balada por essa questão de café, isso, diminuindo inclusive a bebida alcoólica, deixando inclusive o celular de lado para trazer a presença. Então eles estão indo para aulas de yoga, meditação, respiração, onde a gente se perdeu da natureza, e é a nossa natureza. A nossa natureza não é essa velocidade que a gente vive. Sim, essa experiência. São pessoas. De ir para um retiro de silêncio, né? Você fala assim, você vai passar 3, 4 dias sem falar, assim. O primeiro dia é desesperante, mas no segundo dia você fala, peraí, deixa eu falar comigo mesmo aqui. E no terceiro você fala, caramba, quem sou eu, né? Nessa viagem sabática, a gente fez 3 dias de silêncio. E assim, foi muito difícil no começo para alguém que nem a gente que gosta de tagarelar, de falar, de comunicar. Gente, como é que eu vou sobreviver a isso? Mas é assim, é uma experiência única, exato. É um aprendizado enorme, enorme. Ju, tem mais uma hora que a gente está falando. Eu vou pedir para você encerrar, falar o que você quiser, falar do seu curso, depois eu coloco lá na descrição dos vídeos e dos posts do seu curso também. E depois eu volto aqui para encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui o resto. Se bem que você vai ficar aqui, a gente vai ficar conversando mesmo. Mas, gente, é isso. Eu acho que, primeiro de tudo, autoconhecimento. A gente só tem uma pessoa que vence a gente. A gente. Só você. É a sua mente. É o que você gosta. É ir atrás. É correr atrás. É fazer o que teu coração vibra. Que teus olhos brilham. Porque, no final, é assim que você vai ter o seu sucesso. Não o sucesso dos outros que foram traçados, que alguém falou. Não, é o teu sucesso, é a tua vida. Então, eu acho que é isso. Eu sou uma apaixonada pela nutrição, longevidade saudável, saúde, tudo que envolve esse universo. Meditação, yoga. E eu acho que o pessoal indo para essa presença, o estar presente, é totalmente diferente. Então, eu queria agradecer muito. A gente aqui... Vamos colocar os links da Network, exato. E quem quiser se aprofundar, né, nessa área de atuação que é nova, querendo ou não, é nova, ali na nutrição, meu curso Profissão Propaga também está à disposição. E eu também estou à disposição para tirar dúvidas e conversar, porque a gente adora. Bom, pessoal, é isso, né? Um papo muito divertido. A Ju já é uma amiga já de mais tempo, então a gente tem mais liberdade de conversar, mas eu acho que isso que ela falou é legal, né? A questão da presença, eu acho que tem sido uma coisa que a gente tem se cobrado, né? Nós temos
como família, Ju, e eu sei que você com o Léo tem isso também, a gente tem 2 hábitos, né? O hábito 1 é na hora do almoço ou do jantar, na hora que a gente está à mesa não tem celular para que a gente possa conversar. E o segundo hábito, que tem sido muito rico, e principalmente porque o Theo hoje, né, tem 16 anos, é assim, uma vez por mês a gente viaja para algum lugar perto aqui, né, sai no sábado de manhã, volta no domingo, mas neste momento é um momento de presença, eu gosto dessa palavra. Aliás, o Somos Mais Que Um podcast tem sido para mim isso, né, um momento de presença, a gente está aqui conversando com as pessoas. E é isso, né, gente? A gente veio falar de nutrição, mas falamos de vida, falamos de marketing, falamos de comunicação. As pessoas são, às vezes a gente tem essa tendência de encaixar a pessoa né? Aquela pessoa é assim, é assado, e quando a gente conhece as pessoas, a gente vê que na verdade a pessoa é muito mais ampla do que isso, e o Somos Mais Que Um, aliás, até o próprio nome tem a ver com isso, né? A gente é mais do que uma pessoa, nós somos várias pessoas em uma só, e cada uma das pessoas que a gente conhece faz a gente ser um pouquinho mais. Então, se você gostou do conteúdo, não deixe de seguir, nós temos também os cortes nas redes sociais, e até o nosso próximo bate-papo.